entendi que ela não queria entrar em detalhes. Não fui perguntar. Normalmente a gente pergunta, indaga, nem o que é, qual o problema. Como ela curvou a cabeça e já fechou os olhos, já me deu o sinal de que ela queria a oração e não entrar em detalhes. Também não entrei em detalhes. Como a gente costumava fazer, eu sempre costumei fazer oração nesse tom, eu não creio numa oração, meu Pai, Senhor, se tu quiser, se for da tua vontade, o Senhor faz a obra, Pai. Eu não creio nessa oração, porque a própria oração já está mostrando a incredulidade. Então fiz uma oração firme, forte, pus a mão na cabeça do rapaz, orei, dei uns gritos lá, incomodei os ouvidos dele, não sabia o que era, mas fui lá no meu rumo, né, orei, repreendi qualquer coisa, o Senhor faz a obra, do alto da cabeça. Eu sei uma oração no geral, o que for está feito. Interessa que é no espírito, na alma, no corpo, e fiz a oração e beleza, ela, tá bom, pastor, obrigado, e foi embora. No outro dia, isso foi numa quinta-feira, na sexta-feira, a mulher entrou com aquele garoto para o culto, só que ele estava magro. Ele havia perdido, assim, aparentemente, no mínimo, uns 5 quilos. E eu tomei um susto, porque na hora que eu vi que era o mesmo rapaz, mas ele havia murchado. E eu fiquei olhando e fiquei em dúvida, será que é um irmão? Porque às vezes os irmãos são tão parecidos, né? Mas, poxa, parece a mesma idade e tal. Estava ele bem moreno, mas estava mais escuro ainda, porque tinha dado aquela murchada. Eu fiquei assim, rapaz, será que é o mesmo? E eu fiquei, né? E quando eu terminei ali de fazer essa abertura, ela me fez o sinal, disse que queria contar um testemunho. E veio contar justamente esse testemunho. O menino tinha começado a inchar, ela não sabia do que se tratava. Foi no médico, fez uns exames, os rins do garoto tinham parado, os dois. Estavam parados. E ele estava inchando por isso, por causa dos rins parados. O médico havia passado 18 injeções, parece que era 18 injeções de benzetacil, para ele tomar uma por dia. E para que ele desinchasse, para ele poder fazer alguma coisa pelos rins. E ela disse, quando ele passou as 18 injeções, ela já pensou, 18 injeções, uma por dia, vai dar onde? Porque uma injeção, num lado, incha o lado. No outro, incha o outro. Depois de 5, 6, não tem mais lugar para dar as injeções. Ela pensou, não pode, não dá. Não é possível isso aí. 18 injeções. E ela veio com as injeções na sacola, direto para a igreja com o rapazinho. Não disse nada para mim, propositalmente. Me falou, pastor, não falei nada porque eu vinha com o propósito de Deus e eu queria ver minha fé funcionar e tal. Isso, amém, que bom. Que coisa boa, alguém com fé. Você nem precisa crer, só precisa orar. Amém? Resultado. O garoto ficou perfeito, irmãos. Acabou-se o problema. Não só desinchou, voltou no médico, nunca mais teve problema. Agora, isso foi em 2001, eu acho. Agora, em 2019, 18, eu fui para lá, que minha esposa é de lá, de Picos, no Piauí, né? E a gente foi para lá e eu vi esse rapaz, ele nem me reconheceu, mas eu reconheci. Também não me apresentei, vi ele no comércio, hoje é policial, todo fardado e tal. E eu vi ele também, vi de longe, deixei, mas sei que é a mesma pessoa, porque eu acabei conhecendo toda a família, os irmãos dele e tudo mais, e eu já percebi, é o Nildo. Está lá, fazendo, né, trabalhando na polícia, até hoje não é crente, não é também um problema meu, o testemunho permanece, amém? Deus cuida, Deus alcança o coração dele, ele sabe que Deus cura, ele sabe que Deus é bom, amém? Então, amados, a oração, ela precisa ser, a ação e oração, a palavra, a voz do crente precisa ser debaixo de autoridade, da compreensão de quem eu sou, da segurança de quem eu sou e de quem é o meu Deus. Amém. Quando o Espírito olhava para o caos, ele não temia, ele não tinha medo, ele não tinha preocupações. E se eu ordenar e não acontecer? Não, ele apenas agia, falava no seu natural. Você talvez algum dia, você deu uma ordem e ela não foi cumprida. Isso te ajudou a duvidar se a sua palavra tem autoridade. Mas Deus nunca falou uma palavra que ela voltasse para ele vazia. Amém. Nunca. Amém. Jamais. Toda a ordem dele foi cumprida, ao pé da letra. Todas. E as que não foram cumpridas, alguém que se rebelou,
pagou o preço por não cumprir. Amém? Então ele tem plena convicção de que o que ele vai falar vai se cumprir. Todos nós temos a informação, daí o meu tema, consciência da presença. Temos a informação por sermos crentes, por lermos a Bíblia, por estarmos o tempo todo na presença de Deus, né? Aqui eu creio que tem nenhum que não tenha essa experiência, esse tempo na igreja. Então nós sabemos que o Espírito Santo habita dentro de nós. Claro. Todo crente sabe disso. A hora que você aceitou a Jesus, você recebeu a Jesus como teu único Salvador, ele passou a morar dentro de você. Glória a Deus. Amém. Alguns crentes, em determinado momento, eles foram lá fazer uma oração e eles tiveram uma experiência que os fez perceber, sentir sinais, sentir evidências desta presença. Não foi só um falar em línguas, foi algo que ele, poxa, Deus estava aí, vivinho, não era informação mental, né? Você teve aquela experiência. Tem outros que nunca tiveram tanto, eu aconselho a buscar até ter essas experiências. Muitos crentes, como eu estou te dizendo, já fizemos a experiência de impor as mãos sobre enfermos, e a minha tática, desde muito jovem na fé, era impor a mão sobre o máximo de pessoas possível. Então, se tiver 10, eu imponho sobre 10. Se tiver 1000, eu imponho sobre 1000 e oro pelas 1000, e alguém vai ser curado. E eu te contaria alguns testemunhos aqui. Então, quem já foi lá e fez uma oração e viu o resultado viu o milagre acontecer, inquestionavelmente, ele já tem esta outra segurança. Não é apenas uma informação, mas uma evidência de que Deus usa ele. Quando ele ora, o Espírito Santo pega junto, a unção pega junto e as coisas acontecem. Amém? Mas tem aquela pessoa que só tem a informação da presença. Ela sabe que ela aceitou a Jesus e por isso ele habita dentro dela. Mas ela não tem a consciência desta presença, desta manifestação na vida dela. A Bíblia vai dizer em Atos 10:38 que Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, desfazendo as obras do diabo, curando os oprimidos do diabo. Amém? Ou seja, esta unção que estava sobre Jesus, ela está sobre nós, ela foi entregue para nós, para a igreja. Esta mesma autorização para se mover nesta unção. E não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o missionário, não é o apóstolo, não, é a igreja. É a igreja. Amém? Só que a maioria da igreja ainda não teve a ousadia, a intrepidez de ir mais fundo um pouquinho nessa busca, de começar a impor a mão sobre o enfermo, de começar a fazer um jejum, uma oração, uma busca, uma leitura da Bíblia mais aprofundada, uma meditação mais cuidadosa, para que ele possa sair desta dimensão apenas da informação para a consciência. A consciência. Quem eu sou? Quem eu sou? Se o diabo vier para cima de mim, ele vai estar vindo para cima de quem? Né? Ele disse a Jesus, se tu és o Filho de Deus vivo, Jesus falou, eu sou o Filho do Deus vivo. Esse é o seu problema. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, não, nem se engane, nem se iluda, eu sou o Filho de Deus. É isso que eu sou. E você não pode mudar isto. Esqueça. Você não vai mudar isto. Você vai receber o seu resultado, o resultado disto. Eu sou o Filho de Deus, eu estou aqui para te incomodar. Amém. E espere que a resposta vem. Amém. Eu lembro que o pastor Reginaldo era evangelista lá em Genibaú, ele me contando que eles foram evangelizar, eu nem sei se ele lembra dessa história que ele me contou, né? Eu gravei na época. Eles foram evangelizar para inaugurar a igreja do Parque de Genibaú, na época no outro ministério. E aí ele me contando que encontraram um terreiro, né? De Umbanda. E ele tentou evangelizar o rapaz disse, não, eu já tenho minha religião, e entrou, mostrou para ele lá
um terreiro lá no quintal da casa, na parte interna da casa, cheia de imagens e tudo, e aqui eu tenho minha religião é essa. E ele disse para o rapaz, bom, cara, eu sinto muito lhe informar que nós chegamos aqui, estamos inaugurando a igreja hoje, e o seu terreiro vai fechar. Porque nós vamos orar, vamos repreender os demônios, eles não vão mais operar aqui. Seus clientes que vêm aqui não vão mais ter resposta, vão começar a ver que não tem mais nenhum poder operando. Você vai começar a ficar sem cliente e vai fechar. Agora, qual é o meu conselho para você? Vá lá para a igreja hoje buscar a Deus, se unir a nós que dá certo para a sua vida. E de noite o rapaz não estava lá, ele me contou esse rapaz. Mas é isto, fechou. Fechou. Sabe? A autoridade em Deus faz a diferença. Cara, você tem o quê? Um terreiro? A gente abriu a igreja aqui do lado, não vai dar para nós dois. Ou sai você ou sai nós. O que você acha que vai sair? E o rapaz, né, ele não era tão louco assim de não entender que ele não tem poder para confrontar, para se manter num confronto com a autoridade máxima que é Jesus. Amém, irmãos? Então, o Espírito se movia em autoridade. Ele sabia quem ele era, ele sabia do que era capaz, ele sabia das suas condições, e você deve saber também. Amém. Jesus ensinando, Marcos registra que ele diz assim, se você... Marcos 11, vamos lá. Marcos 11, 23, né? Parece muito simples, uma palavra bem conhecida, né, já. Mas se você observar bem, é uma palavra às vezes conhecida, decorada, mas pouco praticada, né? Marcos 11. Pouco vivida. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser, lhe será feito. Não parece com Gênesis 1? Ou só eu que acho parecido? O que o Espírito Santo fez? Ele ordenou, deu algumas ordens, assim, ó. E este Jesus que está ensinando aqui é exatamente o que estava lá. Amém. É outra pessoa da Trindade. Amém. E ele está ensinando, sabe como que eu criei esse mundão todinho? Sabe como que eu ordenei que as águas fossem para lá e a terra seca para cá? E que os animais surgissem, as plantas também, e os peixes no mar e as aves voando? Sabe como que eu fiz tudo isso? Assim. Está aqui a receita. Foi assim que eu fiz. Falando, dizendo e não questionando, não duvidando, não deixando sombra de dúvida a respeito da realização. Amém? Ou seja, eu e você, amados, se a gente meditar certinho, nós estamos deixando a desejar. Nós temos alguns testemunhos para contar? Sim, temos. Mas ainda é pouco. É pouco. É pouco. Dá para ser mais. Dá para ir mais fundo. Dá para conseguir mais resultados. Por quê? Porque a receita está aqui. Toda vez que um caos se apresentar a você, que uma situação adversa se apresentar a você, e se estiver presente agora, trabalhe, acorde pela manhã e faça uma primeira oração, relembrando a você mesmo. Se possível, vá até diante do espelho, de olho aberto, e diga lá para o cara do espelho, para a moça do espelho, ei, você sabe quem você é? Não sei se os meninos sabem cantar um louvorzinho que diz assim: somos um povo escolhido por Deus, chamados para excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus e hoje eu sei quem sou. Só isso. Só isso. Canta só esse refrãozinho. Só esse refrãozinho. Amém. Sabe?
E se você vê como Jesus ouviu a voz de Satanás falando para